Alô, bem-vindos ao nosso curso de Avaliação Econômica de Projetos. Na nossa aula de hoje nós vamos discutir a simulação de Monte Carlo, que é uma técnica empregada para gerar cenários a partir de uma distribuição de probabilidade e associar esses cenários ao projeto e então você conseguir informações sobre a distribuição de probabilidade do projeto. Antes da gente falar propriamente da simulação de Monte Carlo, nós precisamos de uma pequena introdução sobre processos estocásticos. Processos estocásticos são aqueles processos que estão associados ao comportamento de uma variável randômica, uma variável aleatória no tempo. Então, você tem uma variável que vai assumindo valores ao longo do tempo. E esses valores vão se apresentando de maneira randômica, de maneira aleatória. Então, imagine, por exemplo, que a nossa variável aleatória é o preço de um determinado ativo. Associando ao nosso projeto, imagine, por exemplo, que é o valor presente do fluxo de caixa descontado de um determinado ativo em uma data específica, descontado até uma data específica, uma data T. Então, pode ser então o valor de um projeto, pode ser inclusive o preço de uma ação, um ativo qualquer. Então, X é o preço desse ativo, XT é o preço desse ativo na data T. Ora, existe um conjunto de preços possíveis para essa variável aleatória em uma data T específica. E como nós estamos observando o comportamento ao longo do tempo, nós vamos ter um preço na data T, um preço na data T mais 1, um preço na data T mais 2. A cada instante de tempo, nós temos um preço. E a cada momento, nós temos uma distribuição de probabilidade associada a esse preço. Ou seja, para cada tempo, eu associo uma distribuição de probabilidade à variável aleatória X. Bom, com isso, tá, se eu observar o comportamento dessa variável aleatória no tempo, o que nós vamos ter é uma série temporal. Uma série de tempo com preços que foram observados. Então, veja só, o preço do barril de petróleo, por exemplo, falando para vocês que pode ser um ativo qualquer, né? Imagine que é o preço do barril de petróleo. Então, esse preço, para cada instante T, T mais 1, T mais 2, eu vou ter um preço associado ao barril de petróleo. Lembrando que na data T, eu tenho um conjunto de possibilidades para esse preço. Na data T mais 1, eu tenho um outro conjunto de possibilidades associadas a esse preço. Então, cada variável xt, xt mais 1, xt mais 2, certo? Tem uma variável aleatória associada. Eu tenho um comportamento aleatório associado a cada instante do tempo. Bom, olha só, xt, que é o preço do ativo em t, tá? Ele pode assumir nesse instante t uma distribuição de probabilidade que está associada à variável. Eu posso dali tirar qualquer preço. X é uma variável, então, aleatória. E o que eu tenho ao longo do tempo é uma coleção de variáveis aleatórias. Tá? O conjunto xt, xt mais 1, xt mais 2, xt mais n é um conjunto
de variáveis aleatórias no tempo. Então, vamos lá. Imagine que você tem uma moeda e você pode lançar essa moeda. Você sabe que pode dar cara ou coroa. Então, vamos imaginar que você atribui o valor mais 1, se for cara, e se der coroa, você atribui o valor menos 1. Então, εt é o valor atribuído ao lançamento da moeda. ET pode ser, epsilon em t pode ser mais 1, se for cara, epsilon em t pode ser menos 1, se for coroa. Então, essa variável epsilon t, ela tem uma distribuição de probabilidade associada. E supõe, então, que em cada lançamento da moeda, você pode ter uma chance de dar cara, e essa probabilidade é P. Então, a chance de dar coroa é 1 menos P. A gente já sabe que se a moeda não for viciada, a probabilidade P de dar cara é de 50%. E a de dar coroa é de 50% também. E vamos imaginar que toda vez que você lança essa moeda, você tem uma independência dos eventos. Então, a cada momento que eu lanço, a moeda pode dar cara ou pode dar coroa com a mesma probabilidade P e 1 menos P. O que aconteceu no passado não tem nenhuma influência sobre o que vai acontecer no próximo lançamento. Bom, vamos considerar ainda, né, que essa variável aleatória em t igual a 0, tá? Aliás, uma variável aleatória qualquer, que começa em t igual a 0 com seu valor x0 igual a 0. E essa variável, x em t, ela é a soma dos lançamentos, dos valores associados a cada acumulado, né, em cada lançamento. Então, veja só, se considerarmos que xt é a soma dos valores associados a cada resultado do lançamento da moeda, do instante t0 até o instante t. Eu vou acumulando o valor que pode ser mais 1 ou que pode ser menos 1. Então, o que acontece? Eu vou lançar a moeda. Num primeiro momento, vou imaginar que x0 é 0. Eu lancei, suponha que no primeiro lançamento epsilon 1 igual a cara, então eu vou ter x1 igual a 0 mais 1, 1. Vamos supor que no segundo lançamento da moeda, epsilon 2 igual a 1, o que eu vou ter? x2 igual a 2. Num terceiro lançamento da moeda, epsilon 3 deu coroa, igual a menos 1, significa que x3 igual a 2 menos 1, 1. Vamos supor que no quarto lançamento, epsilon 4 igual a cara, x4 igual a 2. E vamos supor que em x5 fiz o lançamento, epsilon 5 igual a menos 1, x5 igual a 1. Veja que x, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma série temporal, x0, x1, x2, x3, x4, x5. Então você tem o valor de x ao longo do tempo. E lembre que você está lançando a moeda. Então esse conjunto aqui poderia ter, poderia representar um outro conjunto qualquer de números. Aqui esse conjunto está representando uma série de lançamentos que ocorreu. Então nós temos
o que é chamado de um passeio aleatório, tá? Quando a probabilidade, se a probabilidade, né, for de meio para cada evento, 50% de chance de dar cara e de 50% de chance de dar coroa, nós vamos ter um passeio aleatório simétrico e, intuitivamente, você pode imaginar que se você repetir esse procedimento várias vezes, dificilmente o valor de x vai se descolar muito de um valor médio que vai girar em torno de zero. Tá? Por quê? Porque eu vou ter mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Aqui, evidentemente, nessa sequência que eu coloquei como exemplo, a média dessa sequência não é zero, mas se você repetir esse procedimento, se você repetisse, né, esse procedimento várias vezes, você veria que essa variável aleatória ela tende a ficar girando em torno de um valor médio. Então, olha só, como é que a gente representa matematicamente esse passeio aleatório, né? Eu tenho que o valor da variável aleatória xt mais 1 é igual ao valor anterior mais o resultado do evento em t mais 1. Se eu passar xt para o outro lado, né, eu diria que xt mais 1 menos xt é igual a 1 epsilon t mais 1. E diria de maneira discreta, né, que eu teria essa representação de um passeio aleatório. Se eu conseguisse repetir isso de maneira contínua no tempo, eu poderia representar isso de maneira infinitesimal como um d de x t igual a um epsilon t mais 1. Tá? Poderia representar isso de maneira infinitesimal. Bom, na verdade, esse ensaiozinho que eu fiz com a representação infinitesimal, a gente vai ter processos estocásticos representados dessa maneira aqui, ó. dx é a variação infinitesimal do valor da minha variável aleatória. Então, se eu tiver uma observação em incrementos de tempo infinitesimais, dx representaria então essas variações. Elas vão se dando ao longo do tempo. E aqui nós temos uma tendência atribuída à nossa nova variável aleatória aqui. Tá? Então, o que eu olho para cá? Eu olho que essa variável x, toda vez que tem uma variação de tempo, eu acabo apresentando uma tendência ao movimento. Então, isso aqui, provavelmente, se eu colocasse essa variável x no tempo, com essa representação que está proposta aqui, nós teríamos que ela sairia de um valor inicial qualquer e que ela iria se comportando no tempo com uma tendência. E a dispersão dessa tendência, a variação ou a volatilidade, ela seria medida, ela seria influenciada por esse parâmetro aqui, ó, desvio padrão. O desvio padrão multiplicado aqui, né, por um componente aleatório. Esse componente aleatório é que vai me dar a característica de uma distribuição. Eu vou gerar números que tenham uma
determinada distribuição de probabilidade, vou gerar números de maneira aleatória. E aí eu posso simular esse comportamento dessa variável. Então eu associo uma distribuição de probabilidade, ou seja, eu associo uma geração de números randômicos, eu associo uma geração de números randômicos e aí eu consigo simular um conjunto de preços. Evidentemente que se eu repetir do mesmo jeito que eu fiz aquele lançamento da moeda, se eu fizer aquele lançamento da moeda, eu fiz uma sequência de 5 lançamentos, mas eu poderia fazer uma outra sequência qualquer de lançamentos. Aqui é a mesma coisa. Se eu gerar números de maneira aleatória, de acordo com uma distribuição de probabilidade, e usar essa equação aqui, ó, eu vou desenhar um movimento browniano. Aqui nesse caso, essa equação é a equação de movimento browniano. Se eu repetisse isso, partindo do mesmo ponto, vou tentar colocar aqui de maneira pontilhada, eu poderia gerar um outro processo qualquer. Eu estou forçando aqui um pouquinho a barra, né? Mas eu teria que gerar um que tivesse um desvio padrão parecido e não necessariamente eu iria terminar no mesmo ponto. Tá? Se eu repetisse o procedimento uma terceira vez, eu teria um terceiro caminho aqui. E aí eu poderia gerar vários caminhos para a variável x, do mesmo jeito que eu fiz ali no primeiro exemplo, gerando um caminho possível para o lançamento das moedas e obtendo cara e coroa. Aqui, num processo estocástico contínuo, nesse caso aqui é um movimento browniano, onde eu tenho uma distribuição de probabilidade associada, gerando um gerador, a gente vai ver como fazer isso, né? Um gerador randômico, que segue uma distribuição de probabilidade. Eu consigo modelar a minha variável de acordo com um movimento browniano. Alfa representa um parâmetro de tendência do modelo e sigma é o desvio padrão associado à variável. Bom, o que eu espero, né? Qual que é a minha expectativa sobre a variação dessa variável aleatória? A minha expectativa é que essa variação, a esperança matemática, né, dessa variação, ela é influenciada pelo parâmetro de tendência. Então a variação é a tendência ao longo de um intervalo de tempo. Tá? E a variância, na medida em que eu vou me deslocando no tempo, a variância, ela, se eu quisesse aqui, por exemplo, olha como varia desse ponto para cá. Tá? A variação aqui é muito maior do que a variação desse ponto para cá. Então, a variância, ela é escalada no tempo também. Então, nós temos a média, tá, da variável. Lembre que, veja que a média aqui, na medida que o tempo for passando, eu vou deslocando essa variável cada vez mais para cima. Então, a média vai cada vez mais para cima. Então, a média é deslocada de acordo com essa função alfa, que multiplica a variação no tempo para o qual eu estou avaliando a variável, e a variância ela é escalada dessa maneira. Bom, e ali nós vimos um movimento browniano, né? Uma outra possibilidade, e uma possibilidade que é bastante utilizada com dados financeiros, né, é você modelar a variável aleatória de acordo com um movimento browniano geométrico. Então, quando você modela uma variável de acordo com o movimento browniano geométrico, né, na verdade o que você está assumindo é que o preço ele é uma função de uma outra variável de referência. Tá? Então, veja só, esse tipo de artifício é muito usado quando você modela preços
E você sabe que o preço ele não pode ter um valor negativo. Tá? Então o que acontece? Ó, xln de uma variável aleatória qualquer, x aqui nunca vai assumir um valor negativo, porque na verdade a gente sabe aqui, né, que o S, aliás, aqui é o nosso preço. Né? Ó, nós temos uma série de preços. Tá? Eu acabei confundindo aqui, na verdade S é o nosso preço. Então o que a gente tem, ó, é que S é igual a expoente de x. Então S nunca vai ser negativo. Então S é o preço, e aí você gera com base no preço uma nova variável aleatória que é dada como o logaritmo neperiano de S. Então vamos recapitular aqui, ó. Nós vimos há pouco o movimento browniano, né? E aqui nós vamos já olhar uma função que é o movimento browniano geométrico, muito utilizado para modelar a série de preços, onde eu não quero que, onde eu assumo que o preço não pode ter um valor negativo. Então eu gero a partir dos preços uma nova variável randômica que é o logaritmo de S. Tá? Então é esse logaritmo de S, que agora é a nossa variável x, a gente transformou ela, né? A gente transformou a variável S em uma variável x. A variável S tem uma distribuição log normal e a variável x tem uma distribuição normal. Bom, com isso a gente pode apresentar aqui qual seria a função, né? Assumindo, né, então, que dx é um alfa dt mais um sigma dz, onde dz é o meu incremento aleatório, né, é a minha geração aleatória de números. O que eu tenho aqui, no final das contas, sabendo que x é ln de S, eu representaria então S dessa maneira aqui, ó. Então as variações de S são dadas por um parâmetro de tendência multiplicado pelo próprio S e por dt, intervalo de tempo, mais um sigma S dz. Então, com isso, a gente tem aqui um novo processo estocástico, onde a variável S ela segue uma distribuição log normal. Tá? A variável x, que é dada pelo logaritmo de S, segue uma distribuição normal. E aí nós geramos um novo processo estocástico. Bom, agora que a gente passou rapidinho aqui falando sobre processos estocásticos, né, vamos falar então sobre a simulação de Monte Carlo. Simulação de Monte Carlo, ela vai fazer o que eu acabei desenhando para vocês aí com o lançamento da moeda. Eu fiz um cenário de comportamento da variável aleatória com 5 eventos, e quando eu plotei um gráfico ilustrativo aqui, eu mostrei aqui alguns cenários possíveis de comportamento da variável x. O que a simulação de Monte Carlo faz é o seguinte: você postula um modelo estocástico, aqui a gente apresentou dois, o modelo browniano e o modelo browniano geométrico. Você postula um modelo. Uma vez que você postula o modelo, você faz uma geração de números que seguem uma distribuição desejada, e a partir daí você tem um conjunto de cenários possíveis para a variável que você quer modelar. Então imagine que seu projeto ele é influenciado pelo preço de uma determinada variável e que você gostaria de saber qual seria o comportamento do seu projeto
para um conjunto de cenários de preço possível. O que você faria então? Você geraria faria uma geração de preços seguindo uma determinada distribuição de probabilidade em cima do modelo que você assume que os seus preços seguem. E aí você, para cada cenário, calcularia o valor presente do seu projeto. E aí, se você repetir esse procedimento 1000 vezes, 5000 vezes, 10.000 vezes, você vai ter o quê? 1000 cenários de preço, ou 5000 cenários de preço, ou 10.000 cenários de preço. Para cada cenário desse, você vai ter um valor presente. Você vai descontar seu fluxo de caixa. E o que você vai ter? Uma geração de 1000 cenários, 1000 valores de valor presente. Seriam 1000 cenários possíveis de valor presente. Com esses 1000 cenários, você pode plotar a distribuição de probabilidade associada a esse valor presente. Então, o que a gente vai fazer? A simulação de Monte Carlo permite que você gere esse cenário de maneira estocástica. E essa geração de cenários vai ser utilizada para você avaliar risco no seu projeto. Serve para muitas outras coisas no mercado financeiro, para precificar instrumentos derivativos, gerar cenário de comportamento de variáveis. É uma técnica muito utilizada na gestão de riscos, porque cada cenário ele tem a mesma chance ali de ocorrência, né? Bom, como é que a gente operacionaliza a simulação de Monte Carlo? Nós vamos mostrar aqui um exemplo usando o Excel. Mas, na verdade, tem vários softwares onde você pode se utilizar desse mecanismo de geração de cenários através da simulação de Monte Carlo. Vou mostrar aqui como programas como R, MATLAB, Python, entre inúmeros outros pacotes computacionais permitem que você faça esse tipo de simulação. Nós vamos usar aqui o Excel para mostrar o processo para vocês de maneira bem rápida. Para isso, nós vamos usar um projeto aqui, onde nós estamos avaliando o valor presente de uma usina de geração de energia por fonte fotovoltaica. Tá? Há uma certa incerteza sobre a quantidade de energia produzida e sobre o preço da venda de energia. Mas na aula aqui vamos discutir apenas a incerteza associada ao preço de venda. Então, nosso projeto tem um investimento inicial de 50 milhões e o preço da energia começa aqui com 500 reais. Ora, o valor presente desse projeto, do fluxo de caixa futuro, é de 68 milhões e, descontando aqui o investimento inicial, nós temos um valor presente líquido de 18 milhões de reais. Nosso objetivo é mostrar para vocês apenas, né, aqui essa geração de cenários desses valores presentes. Vamos aqui para o Excel. Tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos o comportamento do preço. Então, cada linha dessa aqui, ó, é um cenário de 20 anos de preço de energia. Para todos os cenários, eu estou partindo do mesmo valor de energia na data zero. Tá? Então, quem é o preço da energia na data 1? Eu vou precisar utilizar o seguinte artifício do Excel. Eu vou gerar um número de forma aleatória, usando a função do Excel aleatória. Ele vai me apresentar um número que tem uma distribuição uniforme. Significa que todo número que for gerado aqui nessa célula, ele tem a mesma chance de ocorrência. É um número entre 0 e 1. Bom, com esse número que tem entre 0 e 1, ou seja, é como se fosse uma probabilidade. Ó, se eu mudar aqui, olha o que está acontecendo. Cada vez que eu digito um número qualquer aqui, ele está mudando esse valor do aleatório. Tá? Então aqui, toda vez que eu clico
um número, ele muda o valor da probabilidade. Porque eu estou usando essa função aleatória do Excel e ele vai mudando toda vez que eu mexo na célula, ou então quando você digita F9. Tá? Toda vez que você digita F9, ó, o número aleatório muda. Então eu nem preciso clicar um número aqui, ó, basta eu clicar no F9. Bom, então veja só, todos esses números estão sendo gerados entre 0 e 1, eles têm uma distribuição uniforme. O que eu quero agora? Eu quero saber quem seria o valor, né, associado a essa probabilidade, qual seria o valor de uma variável aleatória com distribuição normal. Então o que eu vou fazer? Igual a inv.norm, eu vou inverter a distribuição de probabilidade, inv.norm, ou seja, eu tenho que passar a probabilidade, o parâmetro, eu tenho que passar a média, vou colocar aqui que a média é 0 para ter uma normal padronizada. Só um pouquinho, primeiro vamos clicar aqui na probabilidade, ponto e vírgula, 0 que é a média, ponto e vírgula, o desvio padrão que eu quero associado à probabilidade. Então, vou imaginar que eu quero um desvio padrão de 1, eu vou ter aqui o valor de uma distribuição normal padronizada. Tá? Então, essa variável com essas características aqui, né, eu tenho 26% de probabilidade acumulada do valor menos 0,65 acontecer. Então, toda vez que eu mudar aqui, ó, com F9, eu tenho uma probabilidade de 9% do valor menos 1,34 acontecer. Uma probabilidade de 3% de menos 1,94 acontecer. Olha aí, ó, uma probabilidade de 73% do valor 0,63 acontecer. Então eu estou gerando aqui, ó, com inv.norm, né, dando a probabilidade, eu consigo me dizer qual que seria o valor de o valor normal padronizado. Bom, como eu tenho aqui os dados de média e desvio padrão de preços que eu obtive, né? Então, o que eu resolvi simular, os preços têm uma média, ou seja, tem uma tendência de 5% e um desvio padrão de 2%. O que eu fiz aqui? Ó? O valor no momento 1 ano após o início, né? No primeiro momento, em T0 eu tinha um valor de 500, em T1 eu tenho um valor de 528. Esse valor no ano 1, ele é influenciado aqui, ó. Nós temos aqui o nosso modelinho de uma distribuição log normal. Tá? Aqui dentro nós temos, e dentro do expoente, eu tenho a variável normal. É o nosso x que corresponde ao logaritmo neperiano do preço. Então, x que corresponde ao logaritmo neperiano do preço. Que eu comentei com vocês. Olha, x, ele representa ln de f. Certo? Então, o que nós temos aqui? S é E elevado a x. Então, essa expressão aqui, eu posso escrever da seguinte maneira. S em t é igual
AS em T menos 1 multiplicado por E elevado a variável aleatória com distribuição normal x. É esse conteúdo aqui, ó, que aqui no Excel nós temos representado da seguinte maneira. Vamos calcular aquele valor ali, ó. Então, esse número aqui é esse número multiplicado por E elevado ao parâmetro de tendência, tá? Parâmetro de tendência. Só que esse parâmetro de tendência, aqui, essa aqui, 5%, é a tendência da variável que tem um comportamento log normal. A variável normal associada, eu tenho que corrigir esse parâmetro de tendência pela variância dividido por 2. Então, o que nós temos aqui, ó, é a tendência corrigida pela variância dividido por 2. Eu estou corrigindo a tendência da variável log normal para uma variável com distribuição normal. E aí, o que eu vou fazer? Eu multiplicaria isso por ΔT, só que eu estou variando o tempo de 1 em 1 ano. Então eu vou simplesmente agora aqui, né, somar com inv.norm, que foi a função que eu mostrei ali para vocês, n, onde eu vou associar um valor aleatório para a probabilidade. Eu já gerei esses números aqui, ó. Então, gerei a probabilidade aqui numa outra planilha. Gerei esse número, voltar para cá, ó. Então, esse número que eu estou pegando lá seria equivalente ao nosso 0,73 aqui que eu mostrei no início como exemplo. Então, eu tenho o valor aleatório, eu tenho então o valor aqui da média, que eu vou dizer que é 0, porque são números aleatórios que eu estou gerando, né? Com média 0 e com esse desvio padrão aqui. Tá? Vou fechar aqui o parênteses. Então, eu fechei o parênteses da inversão da normal. Já coloquei, então, aqui o nosso desvio padrão aqui dentro. Vou fechar mais um parênteses, que é o da exponencial. Vou dar um Enter. Tá? E eu gerei, então... Opa! Cometi aqui um pequeno errinho aqui na expressão. Só corrigir aqui, ó. Acho que na hora eu puxei, não veio o valor correto ali da geração do número aleatório, né? O que eu tenho que pegar é aqui, ó, em aleatório livre, eu vou pegar o número aleatório gerado. Agora sim, 528,47 é o número que está aqui. Tá? Então o que eu fiz? Eu gerei o primeiro valor que segue agora, ó, o de preço, que segue uma distribuição log normal. Tá? Lembrando aqui, ó, que eu estou multiplicando o valor anterior por E elevado ao x, esse que segue a distribuição normal. Então significa que esse resultado, que é o de preço, eu vou ter uma distribuição log normal associada para o preço. Então se eu pegar aqui agora no segundo ano e copiar, né, arrastar isso daqui para cá e copiar, o que eu vou ter é a geração do meu segundo preço. A partir desse primeiro, eu vou repetir o procedimento buscando ali um novo valor aleatório. Tá? Então, um novo aleatório, eu vou
gerar com um novo número. Com isso, como eu disse, nessa linha eu vou ter 20 valores de preço para esse cenário. E se eu repetir isso várias vezes, eu vou ter o comportamento dos preços em vários cenários possíveis, né? Então está aqui, ó. Se eu repetir o procedimento, eu tenho várias trajetórias de preços. E aí o que eu faço? Com esses preços da energia, né, eu poderia recalcular o valor presente de um projeto, do nosso projeto aqui, que é o projeto onde eu estou gerando os fluxos de caixa, né? Eu poderia recalcular esses fluxos de caixa com um novo cenário de preços e ter uma distribuição associada ao valor presente dos fluxos de caixa. Então eu teria o fluxo de caixa descontado. É um pouquinho aqui, não dá para perceber, você vê o seguinte, ó, que eu tenho um certo, essa distribuição é um pouco deslocada aqui, né? Ela está um pouco deslocada então para a esquerda. O que você percebe aqui é o seguinte, ó, eu tenho uma cauda aqui um pouquinho mais longa para o lado direito. Por quê? Porque nós temos uma distribuição log normal. Então, você vê que nesse caso o valor presente dos fluxos não vai ser um valor negativo. Bom, é isso. Vejo vocês na nossa próxima aula.